Olá, você se conectou no lugar certo. Pois então, sente confortavelmente ou nos ouça enquanto realiza os seus afazeres. Você está no Diálogos Públicos, o podcast desenvolvido na disciplina Projeto Integrador do Programa de Mestrado em História Pública da Unespar. Todos bem-vindos ao podcast Diálogos Públicos. Eu sou Paulo José, mestrando em História Pública pela Universidade Estadual do Paraná e sou natural do Brasil. Eu sou Vicente, sou formado em História, também sou mestrando pela Universidade Estadual do Paraná, sou natural de Angola. No episódio de hoje temos um convidado mestre em História Pública, Inácio Jacquetti. Conversaremos sobre a colonialidade e a descolonização da África. Jacquetti, seja bem-vindo. Agradeço a sua participação e disponibilidade para participar desse projeto. Você poderia nos contar um pouco sobre você e a sua pesquisa? Muito obrigado, professor Paulo, pelo convite. Muito obrigado, professor Vicente, pelo convite. Para a gente, primeiro quero agradecer, o convite que vocês fizeram para mim, para juntos pensarmos sobre essa temática que é bastante importante, para ser pensada, rediscutida, né? Eu sou Inácio Márcio de Jesus Fernando Jacquetti. Eu sou moçambicano, tenho formação em ensino de História pela Universidade Pedagógica de Moçambique. Tenho um mestrado, acabei de concluir há pouco tempo, mestrado em História Pública pela Universidade Estadual de Paraná, Campo Mourão. E agora estou a fazer o doutorado na Universidade Estadual de Maringá. Estou fazendo curso de História agora. E eu estou por aqui no Brasil já há um ano e uns 6 meses. E minha viagem para aqui foi mesmo por causa do mestrado. E trabalhei durante 2 anos com matemática relacionado às pinturas rupestres e questão do patrimônio e memória. A ideia era tentar pensar como que as pinturas rupestres de uma comunidade rural, como que elas, a ideia era mesmo pensar como que as pinturas rupestres elas têm significado para aquela comunidade, ou seja, como que as comunidades de Chinhamapere, que é a comunidade que vive nas circunscrições das pinturas rupestres, como que elas olham as pinturas rupestres e o significado que eles atribuem, atendendo e considerando que são pinturas rupestres sagradas, e que têm um significado que vai além de um patrimônio material, Então, foi uma pesquisa que foi desenvolvida em 2 anos e, graças a Deus, deu para alcançarmos aquilo que foram os objetivos traçados para a pesquisa. Muito bem, nosso convidado Jacquetti. Tendo em conta a temática que nós estamos aqui a abordar, a colonialidade e descolonização da África, silenciamento das culturas dos povos colonizados, caso África, como ocorreu a colonização e como foram as relações entre africanos e europeus nos primeiros contatos, contextualizando no caso Moçambique. Ok, Vicente, muito obrigado pela questão. O contato com as colônias europeias, num contexto geral, no continente africano, eu diria que foi um contato violento e ao mesmo tempo passivo até certo tempo. O contato teve essas 2 características, Um contato pacífico e violento ao mesmo tempo. Eu digo isso porque numa primeira fase os portugueses chegam, no caso de Moçambique, os portugueses chegam numa perspectiva de desenvolvimento de algum comércio, Mas posteriormente eles conseguem perceber uma riqueza no continente africano, especificamente em Moçambique, e começam a obter aquilo que foi uma ânsia de colonização, assim como de exploração, Então, nesta primeira fase, que foi marcada por um contato pacífico,
houve uma ideologia, ou seja, eles construíram aquilo que eu considero hoje como se fosse uma das grandes mentiras, né, que eles elaboraram, que foi a ideia de civilização, né, introjetado na questão da religião cristã. Eles construíram umas duas equações, né, que posteriormente foram usados para explorar os povos africanos, assim como moçambicanos, no caso concreto. Eles construíram duas equações que a MSA faz menção, que é o cristianismo equivale à civilização e o paganismo equivale à selvageria. Então, essas duas equações vieram posteriormente a criar condições para aquilo que foi a colonização, porque eles acreditavam, né, que os povos não cristãos, esses não eram civilizados, e que para que fossem civilizados deveriam se converter ao cristianismo. Eu acredito que a realidade é que o Moçambique viveu, né, nos primeiros contatos com os europeus, especificamente os portugueses. Acredito que foi a mesma que várias colônias africanas que passaram sob jugo colonial portuguesa também passaram. Por exemplo, o caso do Reino do Congo, alguns reinos que se desenvolveram no espaço territorial que hoje chamamos Angola, passaram na mesma situação. Primeiro, os contactos foram caracterizados de duas formas: pacífica, de um lado, e do outro lado, violento. Foi mais ou menos esse contexto também que marcou o caso específico de Moçambique, né? Foi esse contexto. Porque, assim, nessa perspectiva deles desenvolver as atividades comerciais no primeiro contexto, né? Essa necessidade de civilizar os moçambicanos, no caso concreto, os moçambicanos, assim como vários outros povos africanos, perceberam que os europeus estavam a tentar manipular o povo, ou seja, eles estavam a mentir, posso usar esse termo, eles estavam a mentir, que queriam civilizar aquele povo de modo que conseguisse atingir esse nível dos europeus. E aí começaram a surgir vários casos de resistência. Foi nesse contexto de resistência que os povos africanos começaram a desenvolver, que os europeus optam pela segunda via, que foi o uso da violência bélica, né? Eles se aproveitaram do avanço tecnológico que eles tinham em relação a questões de armamento e conseguiram, de certa forma, dominar o povo africano, né? Então, num contexto mais geral, foi os primeiros contatos, ou seja, o contato dos europeus com os africanos foi marcado por essas duas vertentes. Mas eu imagino que teve então um movimento de retaliação por parte dos nativos em relação à cultura europeia. Como você disse em sua fala, basicamente eles estavam tentando introjetar uma cultura, uma religião, estavam segregando os nativos entre civilizados e não civilizados, baseados ali nesse aspecto cultural. E como ocorreram essas retaliações e esse movimento, ele tende a ser bastante duradouro, pois eles acabaram meio que homogeneizando esse local colonizado? Nós continuamos vivendo com essas marcas indeléveis, né, desse processo. Houve uma certa necessidade de resistência, né, até porque foi por causa dessa resistência que a gente chega ao ponto de alcançar a independência. É por causa dessa resistência que nós ainda continuamos, de certa forma, nós mesmos, né, apesar do processo que a gente passou. Falo nós mesmos porque nós ainda temos muito daquilo que são nossas culturas nativas, né? Então, tudo isso vem por detrás dessa resistência. Ok, muito bem, nosso convidado Jaquete. E, aliás, um dos historiadores e um dos autores ingleses que eu gosto muito de ler, gosto muito de dialogar com ele, o historiador Huntington. Ele escreve numa das suas obras o choque entre as civilizações, ou seja, o encontro entre as civilizações e culturas. E ele diz nessa obra que uma das políticas que os europeus colonizadores vão usar logo ao entrar em contato com os povos fora da Europa foi a política de
dividir para melhor reinar. Então, quando eles chegam à África, eles fazem a divisão dos povos que antes estavam unidos para melhor reinar, porque um povo unido para governar, ou seja, para reinar no meio de um povo unido, é algo um pouco impossível, né? Um pouco impossível. É difícil, né? Mas pode acontecer, mas é um pouquinho difícil. Então, eles vão criar essa política de dividir os povos, dividir os reinos, e nesta divisão, nestas intrigas entre povos, eles conseguiram de dominar, conseguiram de reinar por séculos no continente, sobretudo africano, que estamos aqui a discutir, que é a nossa temática. Será que a descolonização da África traduziu-se numa independência total em todos os aspectos político, econômico e cultural? Então, Vicente, essa é uma questão muito pertinente, né? Muito pertinente de ser pensada. Primeiro, temos que pensar a ideia de independência. O que seria independência? Né? O que seria independência? A independência, tal dita independência que os povos africanos, ou seja, os países africanos alcançaram a partir dos anos 1960, né, até 1970, né, alguns países foram um pouco mais tarde que isso. Eu entendo que trata-se de uma independência simplesmente teórica, né? O que aconteceu, simplesmente conseguimos conseguimos expulsar os colonizadores, mas o sistema colonial permaneceu, né? E permanece até hoje. Para pensar sobre essa questão, não precisamos pensarmos sobre o que está a acontecer atualmente em alguns países que são declarados como independentes, né? Países francófonos, neste caso, países que foram colônias da França, que até hoje, que nós estamos a falar, eles usam a moeda que é de França, né? Estou a falar de alguns países, são uma média de 8 países da África Ocidental. Estou a falar de Benin, estou a falar de Burkina Faso, estamos a falar de Costa de Marfim, estamos a falar de Guiné, Bissau e vários outros países atualmente usam uma moeda que é francesa, né? Então, sim, chamado de franco, né? Então, o que aconteceu foi simplesmente uma troca de expressões, ou seja, de palavras, né? Agora nós estávamos colonizados, agora estamos independentes. Simplesmente é uma independência meramente teórica, né? Porque os países africanos, a maior parte de países africanos, até hoje continuam na dependência, tanto econômica, política, assim como sociocultural até, dos países europeus. Hoje que estamos a falar, quando pensamos na independência dos países africanos, nós temos que pensar muito com o Kwame Nkrumah, né, que escreveu um livro intitulado Neocolonialismo. É o que acontece atualmente, né? Depois, ele escreve isso em 1967, né? Naquela época das independências de muitos países africanos. Ele escreve essa obra denunciando essa prevalência, esse mantimento do sistema colonial. É verdade que os portugueses, assim como vários outros, para falar de várias outras colônias que ocuparam, francesa. É verdade que eles cederam as máquinas administrativas aos países, assim como aos povos autóctones, né? Mas a colonialidade lá ainda prevalece. Só pensar o nosso sistema de educação, né? Aquilo que os decoloniais chamam de colonialidade de poder, né? Que vai se desenvolver na questão do controle. Eles ainda têm o controle da economia dos povos africanos, ainda têm autoridade sobre os países africanos, eles têm autoridade sobre a subjetividade do conhecimento dos povos africanos, né? Eles têm o domínio dos recursos naturais dos africanos. A sua fala, né, me faz pensar na sua dissertação, quando você fala aí do seu memorial na questão da colonialidade europeia que ainda se vive em África, por exemplo, quando você fala da história da sua vida, em que só
falava a língua nativa da sua terra e depois quando você chega à escola, você foi forçado a falar o português e não a questão da sua língua nativa. E também passei na mesma em Angola, indo à escola, não se poderia falar as línguas nativas de Angola, tinha que ser o português, aquele todo que falasse a sua língua nativa era severamente punido pela direção da escola. E também do ponto de vista econômico, tentei basear-me e tentar dar uma olhada no discurso do jovem líder burkinês, né, de Burkina Faso, o Ibrahim Traoré, depois de ter dado o golpe de Estado ao antigo presidente, numa das conferências com o presidente russo Vladimir Putin, ele interroga, mas como é possível um continente com um certo potencial de riquezas, mas ainda assim os seus governantes atravessam mares, atravessam oceanos para irem mendigar, ou seja, para irem endividar dos países da Europa, da América, quando seus países estão cheios de riquezas, né? Até só para argumentar um pouquinho neste ponto, é uma das causas que me leva a desenvolver a minha dissertação do mestrado, né? Os conteúdos ensinados na história em África estão mais voltados à história da Europa do que à história da África e especificamente a de Angola, por exemplo, no meu caso, e no seu caso seria de Moçambique. E aí eu coloco uma indagação, né? Como e que tipo de homem se pretende formar em África quando a sua história é menos ensinada? Né? Por que não existe uma escola que provém do continente africano? Será que não existem pensadores lá? Né? Então, se nós formos a perceber, é essa colonialidade que nós estamos aqui a referir, a colonialidade de saber, né? E ela ainda prevalece. Transforma-se numa operação matemática, né? Isso acontece no meu país. Isso é um modelo que nos é imposto. É interessante a sua fala, porque dá pra vislumbrar as facetas do colonialismo e da colonialidade, em que basicamente no colonialismo se resume aquele período lá da colonização, há algum tempo atrás. Já essa colonialidade, ela está vinculada à permanência lógica mesmo dos colonizadores em diferentes aspectos ali, em diferentes partes da sociedade, mesmo com o fim da época do colonialismo. Então, é bastante interessante parar para pensar do quanto isso acaba influenciando os povos que foram colonizados até mesmo hoje, como resquícios de seus colonizadores. As consequências são várias e que acabam por resultar nestas questões, por exemplo, de golpe de estados. Em alguns casos, por exemplo, surgem grupos de rebeldia, né, fações de rebeldes que decidem ir às matas com armas para combater o governo marionete no poder e também olharmos para a questão, por exemplo, de conflitos tribais, ou seja, conflitos entre povos, né? Pensarmos aqui no caso do genocídio ruandês entre os povos Hutus e os povos Tutsis. Eu acredito que este genocídio, esse conflito entre esses dois povos, deveu-se fruto daquilo que é a consequência da colonialidade. Um povo foi superiorizado pelo colonialismo europeu, proclamando a independência, ainda este povo continua a se achar de superior em relação a outros povos e estes povos vão se revoltar contra o povo considerado superior. Daí se deu o famoso episódio genocídio ruandês, acredito eu que seja assim. E tendo em vista, né, todas as consequências aos povos africanos, e sobretudo em Moçambique, em sua fala, nosso convidado, o que é que devemos fazer para que as culturas africanas sejam mais valorizadas? Então, muito obrigado, Vicente. Antes de responder essa questão, eu queria só reforçar uma questão aqui que você fez menção há pouco tempo atrás, né? Não vamos estender muito nisso, no que diz respeito às consequências, né, do colonialismo, mas na vertente política. Eu resumo dizendo assim, o seguinte, tem muita coisa que se pode falar sobre a política, né, do continente africano, assim como em Moçambique, mas o modelo político que eles nos obrigam a adotar, porque é tudo projeto deles, né? É tudo projeto deles. O modelo político que eles nos obrigam a adotar, que é o democrático, vários países são democráticos, é, este modelo político para alguns países africanos, concretamente Moçambique, é simplesmente algo que cria condições de modo que
um grupo de pessoas, um grupo de pessoas que são contáveis, né, tenham a possibilidade de enriquecer. Tenham também a possibilidade de empobrecer os países, né, empobrecer o povo. Fala-se que Moçambique é um dos países pobres do continente africano, assim como Angola também é classificado nesse contexto. Mas eu digo que não são pobres esses países. São países que são empobrecidos por esses que se dizem que são democratas, né? E em relação à questão que você levanta agora, o que podemos fazer? Cara, é muito, é muito difícil aqui pensar em ações prontas para mudar esse contexto, né? É muito difícil, mas eu diria que nós precisamos de aprender a desaprender. Eu acho que esse é um caminho, né? Nós precisamos aprender a desaprender tudo aquilo que nos ensinaram e começar a reaprender. Nós precisamos começar a pensar a partir do chão, enquanto africanos. Nós precisamos começar a resgatar, a pensar em resgatar. Resgatar não seria um termo adequado para isso, mas nós precisamos reconquistar as nossas identidades. Nós precisamos reconquistar o nosso orgulho enquanto africanos. Nós precisamos de ler livros outros, precisamos de entrar em contato com pesquisadores outros. Eu falo isso porque é um caminho que eu tenho tomado e tem dado certo. A cada dia eu tento, de certa forma, tirar essa máscara que me impuseram, né? A cada dia. E como que eu faço? Como que eu faço isso? Eu faço pensando com vários pensadores, vários pesquisadores que poderiam ser denominados como decoloniais ou pensadores que são considerados como pós-coloniais, né? Nós gostamos muito de ler obras que são clássicas, tudo bem, mas nós temos que pensar também, enquanto historiador, temos que pensar que os autores escrevem em função da realidade que vive num determinado período. Quando nós somos convocados a pensar um evento histórico, nós corremos mais nos autores clássicos, principalmente europeus. Temos que pensar que eles escrevem em função da realidade que eles viviam naquele período. Vamos pensar em alguns autores que começam a pensar e escrever depois da colonização, que eles escrevem sobre o continente africano, pensando especificamente no continente africano. Enquanto podemos também pensar essa perspectiva no continente americano, mas no que diz respeito principalmente à América Latina, né? Então, o que eu tenho feito para assim, não sei se seria minimizar, mas pelo menos fazer alguma coisa diferente. O que eu tenho feito, tenho entrado em contato com vários outros pensadores, né? No caso por exemplo, do Joseph Kizerbo. Quem quer pensar sobre o continente africano numa perspectiva contra-hegemônica, tem que pegar o Joseph Kizerbo. É um problema você saber que alguém está a dar, por exemplo, aula de história de África, mas que não conhece o Joseph Kizerbo. É um problema sério. Tem que pensar por exemplo, com o Amadou Ampateba, né? Ele ajuda também a pensar sobre questões relacionadas com o continente africano. O nosso filósofo, né, e antropólogo também, político, o Cheikh Anta Diop. Isso, temos que pensar com o Achille Mbembe, por exemplo, né, Kwame Nkrumah, né, o Jules Nyerere. Eu poderia fazer menção de vários outros pensadores, Aimé Césaire, o Frantz Fanon. Poderia fazer uma série aqui uma lista de autores que dão para pensar essa perspectiva contra-hegemônica sobre o continente africano, né? Mas eu acho que este é o caminho. Começar a desaprender o que nos ensinaram e começar a reaprender com esses que eu fiz menção aqui, vários outros, né, pensadores que
contrapõe-se a essa colonização, a essa colonialidade prevalecente, né? No caso do continente americano, mas no que diz respeito à América Latina, existem vários pensadores que podem nos ajudar a pensar o continente africano, sem, aliás, a América Latina neste caso, sem termos que depender absolutamente dessas grandes escolas, né, europeias. Né? Estamos a falar, por exemplo, temos, por exemplo, um grupo, né, que se intitula como Decolonial, que surge nos anos 90 aqui na América Latina. Estou a falar do grupo do Aníbal Quijano, por exemplo. Estamos a falar de Henrik Dussel, estamos a falar de quem? Estamos a falar de Catherine Walsh, que pensam muito essa ideia de decolonialidade, né? E são esses caminhos que podem nos levar de certa forma, a confrontar, ou seja, lutar contra essa colonialidade. Então, é mais ou menos isso. Seriam alguns caminhos que a gente pode seguir, no sentido de é muito difícil dizer que nós vamos conseguir combater isto, né? Muito difícil. Mas o que nós temos que fazer é acreditar que nós podemos fazer diferença. Podemos fazer diferença e vale a pena se atrever a fazer isso, né? Porque se você conversa com uma série de 10 pessoas em relação ao que nós estamos a conversar agora, você pode aí lançar efetivamente uma semente, pelo menos, e que ela vai brotar e pode dar frutos com o andar do tempo, né? Então, nós temos que se atrever a desenvolver debates, ou seja, a realizar debates. Eu acho que esse atrevimento vale muito. Gostaríamos, então, de agradecer a sua participação, Jaquete. Creio que é um debate bastante pertinente, principalmente para a atualidade. Nos últimos anos tem sido discutido bastante esse assunto da colonialidade e a decolonização. Inclusive, ainda esse mês teve a notícia, né, de que a Índia, que é um país asiático, mudaria o seu nome para um nome com um idioma nativo. Isso é bastante interessante a se pensar de que, de certa forma, estamos no caminho certo, questionando ali a colonialidade e favorecendo também a própria cultura dos determinados locais. Mais uma vez, agradecemos imensamente a sua participação. O debate foi bastante pertinente e até uma próxima vez. Ok, nós ficamos agradecidos, nossos caros ouvintes. Chegamos ao fim da nossa edição. Foi bom ter-vos na companhia. Voltem sempre para juntos partilharmos conhecimentos. E nós vamos nos despedir com uma canção da banda Injinga, uma banda musical das angolanas com o título Minha África. Fortes abraços, até a próxima. Todos nasceram aqui, filha legítima.